Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre a prevenção em situações de calamidades e também sobre o apoio às famílias, às comunidades que de uma hora para outra se veem surpreendidas por fenômeno climático como uma forte chuva ou uma seca, como fazer com que a população tenha as condições adequadas para sobreviver com dignidade nesses momentos de grande dificuldade que são constantes no Brasil e em todo o mundo. Quem conversa conosco, compartilhando a experiência da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado de São Paulo, é a Aline Rosa, gerente de projetos sociais e voluntariado da organização. No bloco anterior, você destacava o trabalho também preventivo que é realizado. A gente trouxe inclusive o exemplo de uma comunidade na zona leste da cidade de São Paulo, bastante afetada todos os anos pela questão das enchentes. Nesses casos, como é que é o trabalho de prevenção? Que tipo de orientação, de dica que se traz às famílias que já vivem numa região assim muito exposta a esse tipo de situação? São dicas muito simples, né? Que pra gente é algo necessário, algo que a gente já aprende de criança e algumas pessoas não têm essa noção. Como, por exemplo, não andar descalço numa situação de enchente, não nadar na água da chuva. E lá no Jardim Pantanal, especificamente, a gente vê casos muito particulares, né? Eles estão ali no final do Rio Tietê, e eles ficam naquela situação de água no asfalto durante o ano inteiro. Então, quando tem uma chuva, aquilo se agrava e a chuva entra dentro da casa das pessoas. Nós já fomos até a comunidade numa situação dessa, inclusive andando de barco, né, de bote, e as pessoas se recusam a sair da casa delas. Então, elas dormem, elas calçam a cama e elas acordam de manhã com o pé dentro da água, e para elas aquilo é normal. Então, a gente tenta explicar como armazenar o alimento, noções básicas de higiene, principalmente com as crianças. A criança não pode nadar naquela água, a criança não pode pisar naquela água. A gente faz distribuição de botas. Botas de borracha, distribuição de material de higiene, vassoura, rodo, material de limpeza. Isso é muito importante, porque eles estão ali numa situação de muita precariedade. Então, essas noções fazem a diferença e a gente capacita todo ano essa comunidade em primeiros socorros. Desde os primeiros socorros mais básicos até a noções maiores, porque é necessário numa enchente maior, numa situação de transbordamento do rio que afete mais ainda a comunidade, né? Sim, aí você consegue minimizar os prejuízos Sim. que aquelas famílias terão. Agora, já que a gente mencionava do Pantanal, eu mesmo estive lá fazendo uma reportagem a respeito de uma ação que a Legião da Boa Vontade desenvolveu no local. E eu fiquei assim assustado, né, com a realidade tão difícil que essas famílias enfrentam. Diante disso, eu te coloco essa questão: como que é o trabalho de seleção dos voluntários, de preparação deles? Porque não é todo mundo que tem estômago para poder ver uma situação grave, como as situações dessas regiões tão afetadas por calamidades, como é o caso do Jardim Pantanal, mas de tantas outras comunidades aí pelo país. Temos também aquelas situações no Rio de Janeiro, por exemplo, que foram bastante graves. Quais são os cuidados que vocês tomam nesse sentido? A gente tem um cuidado muito grande na captação de voluntários, né? A gente tem um processo chamado Formação Básica Institucional. A gente abre esse processo 2 vezes por ano, sempre no começo e no meio do ano, e ele consiste de 4 palestras, sendo 3 com noções da Cruz Vermelha, história, missão, atividades, e o último, uma capacitação em primeiros socorros também, porque todo voluntário tem que estar apto a fazer esse primeiro atendimento. Então, essa capacitação, ela já é um filtro para que a gente saiba e reconheça os voluntários que estão realmente interessados, que querem participar, que vão ser fiéis à instituição, né, que vão realmente vestir a camisa. Não é todo mundo, então, que Não, consegue. não. Tem gente que vê em uma e percebe que não era, o objetivo dela não ia ser alcançado na Cruz Vermelha. Pessoas que não é exatamente aquela atividade que quer fazer, quer trabalhar com outra coisa, com crianças, com outra atividade. Então, a gente faz essa preparação em respeito às pessoas também e para que a gente filtre os voluntários que realmente estão interessados. Depois disso, quem quer trabalhar na área de desastres passa por uma entrevista com o nosso coordenador da área e com uma psicóloga. E aí que vai ser abordada essa questão do que a pessoa vai encontrar.
talvez corpos, talvez uma situação de uma cidade devastada, e como ela vai lidar com aquilo? Então, a psicóloga, por meio de dinâmicas, bate-papo, ela vai chegar à conclusão de que a pessoa está equilibrada emocionalmente para isso ou não. A gente tem um teste físico também, que é lá num prédio que nós utilizamos. Nós fazemos uma simulação de desastre nesse prédio e muito voluntário não aguenta a própria simulação. Ele pede para sair, ele fala, não, eu realmente não vou aguentar o que eu vou viver. Então, isso para a gente é um filtro, isso serve para que a gente saiba quem são os voluntários que estão mais preparados ou não. E você mencionava uma das situações recorrentes nessa ação de calamidades, que é quando a cidade, por exemplo, inteira, ela está devastada, né? Infelizmente acontece muitas vezes. Diferente de grandes centros, onde você consegue ter os voluntários recrutados ali mesmo nos bairros do entorno, tem cidades que demandam pessoas que venham de fora e ali vão se instalar da forma como que der, né? Nesses casos, como vocês trabalham com esses voluntários que precisam se deslocar, precisam ficar, às vezes, algum tempo longe do seu município? Os voluntários, as pessoas que se deslocam, elas são preferencialmente voluntárias. Então, a gente conta com a disponibilidade delas. A pessoa que quer fazer parte dessa equipe de socorro e desastre, ela já sabe que será acionada independente do dia e do horário. Ela mesma, às vezes, custeia, por exemplo, o seu deslocamento, tudo. Não, os custos são todos pela Cruz Vermelha. O que Uhum. a gente pede é disponibilidade. Então, a gente tem muito voluntário hoje que é empresário, trabalha por conta própria. Alguns aguardam para tirar o período de férias na época que elas sabem que vai acontecer a emergência. Tem algumas empresas em São Paulo, a gente tem até casos, né, dentro da Cruz Vermelha de voluntários que são funcionários dessas empresas, que libera o funcionário numa situação de desastre. Então, mediante Legal. uma carta da instituição, essa empresa tem tanta noção de responsabilidade social, né, tanta consciência, que ela libera o funcionário naquele período sem nenhum ônus para ele. E quais seriam as suas principais dicas para quem está nos acompanhando agora e tem esse desejo, essa vontade, por exemplo, de atuar em situações de calamidade, situações de desastres naturais? Eu aconselho que procure a Cruz Vermelha. A gente vai abrir um processo de integração institucional agora no meio do ano. Conheça o nosso trabalho. Lá você não vai ser jogado no meio do desastre, né? Você vai receber uma capacitação para isso. E caso não queira ser voluntário, não disponha de tempo, pode nos ajudar com outras ações. Por exemplo, agora a gente está com a campanha do agasalho. Você pode levar o seu agasalho, pode levar seu cobertor lá na nossa sede. Será muito bem recebido e vai ajudar cerca de 10.000 pessoas. Bom, gostaríamos de agradecer a Aline Rosa pela presença sua, da Cruz Vermelha Brasileira, hoje aqui no programa Sociedade Solidária. E para finalizar, nós dedicamos uma mensagem ao seu coração, que tão jovem tem se empenhado tanto em ações sociais, a você também que acompanha o programa Sociedade Solidária e só pelo seu interesse nesse tema já mostrou que é uma pessoa preocupada em construir um mundo melhor. A mensagem de hoje nós destacamos da revista Boa Vontade Desenvolvimento Sustentável, uma publicação especial dirigida às Nações Unidas, e aqui nós destacamos um valor que para nós é fundamental e que se expressa nessas ações voluntárias de pessoas de boa vontade que se dedicam ao próximo, em especial em situações como essa, a fazer o bem àqueles que passam por uma situação de grande necessidade. Escreve o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o jornalista Paiva Neto, na página 7 dessa publicação. Se tornou inadiável iluminar a economia com o luzeiro ético da caridade, para que a ânsia desmedida pelo capital, ou seja, a corrupção e a ganância, não destrua a democracia, digamos consolidada em alguns lugares e iniciante em outros. Do contrário, continuaremos a assistir horrorizados à negação do direito à liberdade, à vida, à saúde, ao estudo, ao emprego e à felicidade de multidões que cometeram a ousadia de nascer. Infelizmente, a cada ano é exatamente isso que nós observamos. Multidões no Brasil e em todo o mundo que passam por situações de grande privação por conta justamente das desigualdades sociais históricas que temos no mundo. E é essencial que cada vez mais nós permitamos que esse espírito de caridade possa nos impulsionar a agir. A exemplo do que faz a Cruz Vermelha Brasileira e tantas outras entidades que a Legião da Boa Vontade se orgulha de receber aqui no programa Sociedade Solidária. Por isso, nós os presenteamos com essa publicação especial da LBV. Sejam sempre muito bem-vindos e abrimos aí para suas considerações finais. Obrigada, Daniel. Gostaria de agradecer a todos da Legião da Boa Vontade. Foi um prazer participar com vocês e um prazer divulgar a nossa instituição que precisa tanto dessa voz, né? Muito obrigada. Mais uma vez agradecemos. E o programa Sociedade Solidária fica por aqui.
Nesta edição, conversamos com a Aline Rosa, gerente de projetos sociais e voluntariado da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.